Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador, a primeira de 2024. E para começar esta série de entrevistas que o ano promete, recebemos aqui orgulhosamente o presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, André Kovaleski. André já foi candidato a vice-prefeito em 2004, para quem talvez não lembre, na época numa composição de vice in memoriam do Milton Sander. André tem 48 anos, é advogado desde os 21 anos, ficou um tempo fora da política, mas sempre teve no sangue essa essência, motivado muito pelo pai, que perdeu há pouco tempo, o seu Valdemar Kovaleski. André voltou à política, então, como eu falei, no ano de 2020, inspirado por amigos, motivado por amigos, e agora, em 2024, é o presidente da maior Câmara de Vereadores do Oeste de Santa Catarina. André Kovaleski, do Partido Liberal, seja bem-vindo ao Conexão Desbravador. Quais são os motivos que te fazem ser político, André? Seja bem-vindo. Obrigado, Laurimar, pelo convite. É uma satisfação imensa participar do programa que tu comanda, conversar principalmente com essa região da Grande EFAP, mas a gente sabe que extrapolam os limites da Grande EFAP, atende todo o nosso município de Chapecó, a cobertura do teu programa, do teu jornal, e acaba abrangendo até a região da Grande Oeste. É uma satisfação enorme a gente ter a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade através da presidência da Câmara de Vereadores. Enquanto vereador, a gente já faz esse trabalho, já fazia esse trabalho, mas a presidência ela aumenta a atribuição, aumenta a nossa responsabilidade. Por isso que eu menciono que é um orgulho, porque a gente está representando a população chapecoense, buscando melhorias na qualidade de vida dos chapecoenses. Eu computo, Laurimar, que a nossa busca constante por melhoria na educação e melhoria na saúde, de uma forma que atendam todas as necessidades da nossa população, é o nosso objetivo número 1. E num segundo momento eu defendia, desde quando novamente coloquei meu nome à disposição da população, de que os serviços públicos fossem melhorados paulatinamente, com uma maior eficiência, com uma maior qualidade, com um menor custo, se espelhando no que ocorre na vida privada. Por que eu digo isso? Porque nós, na vida privada, nós temos que ser eficientes, nós temos que entregar resultado para aquelas pessoas que nos contratam, sob pena da gente passar no mercado. Então, eu vejo que o serviço público ele tende a ter este crescimento, tende a ter essa melhoria. Nós, em Chapecó, já vivemos muito desta melhoria, uma desburocratização também do serviço, facilitando o acesso dos serviços públicos, facilitando o desenvolvimento, porque afinal a gente, enquanto poder público, tem que olhar para o município gerando oportunidades, gerando possibilidades e de uma forma mais rápida, mais séria para todos os chapecoenses. Então eu coloco essa como um grande objetivo da gente participar da vida pública e as oportunidades que a gente tem de discutir os problemas e as soluções para o nosso município e que atendam as pessoas. Quem é o André Kovaleski antes da política? O André Kovaleski é um cidadão que nasceu lá no distrito de Marechal Bormann, onde a minha família reside até hoje, família Kovaleski. Sou filho então de Valdemar e Elizabeth, tenho mais 2 irmãos, o Fábio e a Daniela. Nos criamos no interior, tive a oportunidade concedida pela minha família de estudar. Fiz Direito, me formei com 21 anos, exerço essa profissão, essa é a minha profissão, sou advogado, atualmente estou licenciado porque a legislação me obriga a me licenciar da atividade enquanto participo da gestão da Câmara de Vereadores, então isso ocorre desde o ano passado, mas a profissão ela ainda está no sangue, então a busca por atender pessoas, por resolver problemas, isso já está no nosso DNA desde a formação acadêmica, depois a questão profissional. Sou casado com Gilmara Machado, aqui do bairro EFAP, filha do seu Inácio e da Dona Maria. Tenho 2 filhos, o Vinícius e a Marina. A Marina já com 20 anos, já está buscando o caminho profissional dela. E o Vinícius aí, um pré-adolescente com 11, ainda tem muito a se desenvolver e crescer ainda na nossa cidade. E é me espelhando nos meus filhos, que é o que motiva a minha participação
na vida pública, porque a gente tem que olhar para os mais novos para que eles também tenham oportunidades. Então, eu não vejo os meus filhos de uma forma isolada, eu vejo todas as crianças, todos os adolescentes, todos aqueles que buscam a primeira colocação como precisando de oportunidades, e aí o poder público pode fomentar muito isso, desde a educação, desde o desenvolvimento de emprego. Então é uma questão que eu vejo que a gente pode colaborar muito enquanto sociedade para o desenvolvimento dessas gerações que vão nos suceder. Então acho que é o motivo do trabalho, o motivo da dedicação é esse. No caso específico da região da Grande EFAP, pela sua proximidade aqui por vínculos familiares, vejo que o senhor tem pautado levantado algumas pautas relacionadas ao dia a dia do maior bairro da cidade. E o principal deles hoje é o trânsito. O que a Câmara de Vereadores poderá contribuir com o trânsito da EFAP, sabendo que o presidente é um cidadão que tem esse vínculo com o maior bairro da cidade? Eu gostaria que o senhor falasse trânsito e outras pautas. De que forma a Grande EFAP poderá ser contemplada, não sei se é essa a palavra que a gente utiliza, porque o vereador tem que legislar em favor de todo o município, mas o fato de ter essa proximidade, conhecer a história do bairro EFAP, de que forma o legado, a sua gestão como presidente da Câmara poderá ficar para a história do bairro? Laurimar, eu concordo exatamente com isso que você falou e o meu pensamento é esse. Nós somos vereadores do município de Chapecó. Então nós temos que ter toda a estrutura do município presente nas nossas decisões. Eu tenho um carinho enorme pela região da Grande EFAP, porque há mais de 25 anos eu venho seguido para cá. E isso é pelo laço familiar com a esposa, com os familiares. Tenho inclusive atividades aqui no bairro, tenho escritório de advocacia, tem também outras atividades que a gente mantém aqui na região da Grande EFAP, mas não é isso que nos motiva. O que nos motiva é olhar para essa região e perceber que ao longo do tempo ela cresceu muito pela força e o empreendedorismo das pessoas que aqui residem, e o poder público não percebeu esse crescimento, não acompanhou o desenvolvimento da região da Grande EFAP, assim dizendo, com obras, com infraestrutura, e hoje nós temos uma situação de necessidade de implemento, de aumento de investimentos do poder público nesta região. Então, eu já venho trabalhando enquanto vereador no exercício de mandato, fazendo discussões mais profundas sobre as necessidades de investimentos da região da Grande EFAP. A questão da mobilidade, ela inclusive foi pauta de uma audiência pública que fizemos aqui no bairro da Grande EFAP, lá no Colato, onde tivemos uma grande participação da comunidade, porque é um dos problemas, investimentos em infraestrutura. Então a gente tem reivindicado muito isso. Eu pautei algumas necessidades. Eu acredito até que nos próximos dias o prefeito João Rodrigues fará anúncio de obras para resolver de forma definitiva o problema que hoje enfrentamos de congestionamentos na Tílio Fontana. Eu imagino uma obra de grande porte aí que possa fazer a transposição, facilitando o acesso do deslocamento do centro-bairro, principalmente com relação à esquerda da Avenida Tílio Fontana. O lado sul da avenida. O lado sul. Então, eu acredito que essa é a grande obra que deve ser anunciada pelo prefeito João Rodrigues nos próximos dias. Eu reivindiquei a instalação de uma passagem de nível, seja subterrânea ou seja aérea, ali nas imediações da Itaboraí, porque entendo que se nós tirarmos esse trânsito descongestionando, nós vamos facilitar a mobilidade das pessoas. E é isso que nós precisamos melhorar, nós precisamos atender a qualidade de vida das pessoas. Se as pessoas são o nosso foco, nós temos que resolver os problemas que elas enfrentam no dia a dia. E eu vejo que o trânsito é um dos problemas a serem enfrentados. É claro que nós não podemos deixar de trazer essa consideração que o Executivo Municipal, nesse último período, com o apoio da Câmara de Vereadores, porque o investimento precisa ser aprovado por nós vereadores, nós temos um investimento maciço feito pelo prefeito João Rodrigues aqui na região da Grande EFAP, com construções de colégios ou de escolas, construção de unidades de saúde que ainda estão em andamento, mas isso já vai trazer um
uma nova qualidade de serviços para a população que depende tanto da saúde quanto da educação. E eu computo que uma obra muito importante para a região da Grande FAP, além do contorno viário extremo-oeste, é a questão do nosso distrito industrial lá na linha Simoneto. Então eu vejo que nós temos um conjunto de ações hoje em andamento que já mostram um investimento maciço aqui, mas nós precisamos um aporte maior de recursos justamente para garantir que esse desenvolvimento não pare. Nós precisamos interligar os loteamentos, facilitar essa mobilidade, e aí onde que eu vejo a maior problemática que nós vamos enfrentar, Laurimar. A cidade continua crescendo e a região da Grande FAP ela tem um potencial muito grande. Nós precisamos resolver problemas de falta de água que temos aqui. Essa falta de água é inconcebível que a Casan não acompanhe o desenvolvimento e o crescimento da cidade de Chapecó. Não tem como a gente admitir que uma torneira seja aberta e não tenha água. A população paga por isso. A população paga por isso, então não tem como não exigir isso. E ainda nós precisamos de algumas obras de infraestrutura. Eu acredito que definitivamente nós vamos resolver o problema da mobilidade aqui com a terceira via de acesso e a duplicação da Ernesto Dermarco. Essas são obras que eu acredito que em breve o prefeito João Rodrigues, o conjunto da administração pública de Chapecó deve anunciar aqui para a região da Grande FAP. Então, deixando assim em linhas rápidas, o presidente atual da Câmara, o André Kovaleski, ele vai pautar muito esta discussão para incremento dos investimentos públicos na região da Grande FAP. E aí eu coloco um outro ponto, também não é só investimento do município. Nós precisamos que o Estado de Santa Catarina observe que essa região cresceu muito. Nós temos aqui mais ou menos 80 mil pessoas que residem hoje na região da Grande FAP. Eu digo região da Grande FAP ali da Leopoldo Sander, aí compreendendo todo esse conjunto de loteamentos e bairros que estão incorporados na região. Nós precisamos que o governo venha e faça investimentos aqui para atender, inclusive, a demanda de educação. Pois é. Nós temos um único colégio aqui e nós não podemos concordar que o Estado não faça investimentos para atender a demanda. Muitos pais da região da IFAP passaram o final de ano e até agora esse início de ano que se aproxima ao início do ano letivo, numa certa angústia por conta da dúvida que o 9º ano foi fechado em todas as escolas municipais da região da Grande FAP. Claro que existe uma justificativa de que o Estado não estaria honrando com os compromissos que lhe são de responsabilidade, mas por outro lado, não é de hoje que a região da Grande FAP está crescendo bastante. Então, como é que o poder público pode estar presente numa situação como essas? E no caso do trânsito também, porque não são demandas que surgiram da noite para o dia. São pautas que vêm há bastante tempo. O que o vereador do PL pode fazer numa situação como essa por conta dessa sua proximidade com o governador Jorginho? É do seu partido. Laurimar, a gente tem que levantar o problema. Às vezes as administrações públicas, elas não percebem e não acompanham o problema no dia a dia. Nós precisamos fazer com que a demanda, a necessidade da região, ela chegue até o governador, para o governador tomar a decisão e resolver o problema. Então, acho que a primeira situação e a mais importante de nós fazermos essa discussão é que chegue esse assunto até o gabinete do governador e o governador ajude o desenvolvimento da população e também atenda às necessidades da nossa população, seja com investimentos em educação, seja com apoio na infraestrutura. E aí eu coloco que a nossa região precisa de uma atenção emergencial do governo, mas também com uma solução definitiva, que eu já disse em outras oportunidades que a meta número 1 de trabalho é que a saúde pública funcione de forma regular e eficiente. Nós temos um problema hoje recorrente no Hospital Regional. Nós precisamos que o governo do Estado de Santa Catarina, que o governador Jorginho Melo resolva de forma definitiva o problema do hospital, porque a cada 6 meses, e nós vivemos isso muito intensamente a partir de 2021, isso eu falo porque é o período que a gente está na Câmara de Vereadores, trabalhamos muito na Câmara nesse sentido, para que o hospital tenha mais recursos e atenda efetivamente a necessidade da nossa população. Nós não temos como concordar com a demora no atendimento, com a ineficiência do atendimento, porque são vidas. Então, se a pessoa precisa de tratamento, ela tem que ter maior velocidade. Então, eu vejo que é um conjunto de situações que a gente tem que aumentar a discussão, tem que mostrar a necessidade da comunidade para os governantes e exigir que tenha a devida contraprestação dos recursos.
Então esse é o meu pensamento. Uhum. Outro assunto, falando especificamente da pauta bairrista, que é a região da IFAP, onde a gente tem o nosso endereço, é a questão da segurança pública. Em 2020, um movimento de empresários, o senhor esteve a par e acompanhou esse movimento, um grupo de empresários teve uma atitude determinante para que a base operacional da Polícia Militar não fechasse. Passados 4 anos, a base não fechou, felizmente não fechou naquela época, mas passados 4 anos, praticamente nada se viu de reforço de efetivo aqui. A segurança da IFAP, eu acredito que talvez só não esteja pior por conta do trabalho dos militares que estão na linha de frente e o trabalho ousado e às vezes e até incansável da nossa Polícia Militar. Agora, em termos de estrutura, aquela reforma que foi feita em 2020 por conta dos empresários, hoje a base está numa situação deplorável. De novo, na mesma linha, presidente, o vereador do PL e presidente da Câmara pode interferir no governo do Estado porque se reverta, se muda um pouquinho essa realidade? Olha, a interferência é nós levantar o problema, né, Laurimar? Porque a ação direta... Mas é desde 2020 que nós temos esse problema. Eu vou aprofundar essa discussão contigo. Nós temos... A população não pode ser enganada. Eu não posso dizer que o vereador tem autonomia para ir no Estado e intervir e determinar que isso seja feito aqui. Então não é nossa incumbência. Porém, eu não posso me eximir da discussão destes temas. Inclusive, eu participei de reuniões aqui, posterior a esta data que você falou, enquanto já vereador, discutindo com a comunidade, discutindo com Polícia Militar, com Polícia Civil e com Guarda Municipal a segurança na nossa região. Nós fizemos essa discussão muito presente aqui no bairro e eu vou destacar, eu vou mais longe nessa conversa que você aponta. Nós temos um exemplo aqui da companhia, que hoje está situada na região da Grande FAP, que ela existe pela força e pelo empenho do chapecoense. Então a população da região da Grande FAP, ela se empenhou, se mobilizou porque clamava por segurança e organizou a estrutura. O Estado trouxe o pessoal para cá. Pouco, de fato, pouco servidor. Nós precisamos mais efetivos. Mas da mesma forma, isso ocorrer em outros pontos. Ocorreram com a base lá do São Pedro, com a base do Palmital, com a base do Marechal Bormann, todas edificadas pela comunidade, com o início de uma atividade do governo do estado com a polícia nestas atividades específicas. Hoje, se nós formos olhar São Pedro, Palmital e Bormann, todas estão fechadas. Olha só. Nenhuma tem efetivo policial. E eu destaco mais porque a gente tem que fazer algo mais pela sociedade. Eu também acompanhei, também participei da busca, da transferência e da instalação de um posto da Polícia Rodoviária lá no Goiôem, na SC 480, onde a comunidade também construiu aquela obra e entregou para o governador. Pois é, uma conta paga 2 vezes, porque é direito então, do cidadão. A comunidade paga 2 vezes, mas Chapecó tem essa característica de união, de solução de problemas. Então eu vejo que o que nós precisamos fazer? Nós temos em Chapecó uma comunidade muito presente que se une fácil para buscar a solução dos seus problemas. Esse é a grande motriz do nosso desenvolvimento, é essa, é a união das pessoas. Mas o que eu vejo de problemas? Quando eu iniciei a minha atividade como advogado, lá em 97, o efetivo policial, civil e militar da nossa cidade era maior do que hoje. Mas de lá para cá nós temos tecnologia, temos. A nossa população várias vezes se multiplicou. Então, o que é a nossa demanda hoje? A nossa demanda é por maior efetivo policial, tanto de polícia civil quanto de polícia militar. Então, a nossa grande reivindicação ao governo do estado é aumento de efetivo policial, para na prática nós termos uma evolução. É claro que nós não podemos deixar de trazer os elogios aqui ao trabalho incansável das forças de segurança de Chapecó, que dão exemplo para o Brasil, onde de forma unida resolvem os problemas e nós temos uma segurança em Chapecó atendendo assim, a grande monta. E o município teve no ano passado, me interrompendo, um dos menores índices de homicídio dos últimos 10 ou talvez 15 anos. Eu vou complementar isso com a participação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, então, é uma atribuição do município, teoricamente não é uma polícia, mas hoje ela está fazendo o engrossamento dessa ação policial na forma de parceria. Então o município tem colaborado muito
com o Estado e atendendo o cidadão nessa situação de segurança. Então nós precisamos evoluir nesse sentido. Eu acho que esses bons exemplos construídos em Chapecó têm que ser mantidos, perpetuados, mas a busca por efetivo policial, por estrutura policial, ela tem que ser constante. E aí o que eu me refiro? A imprensa faz um trabalho muito forte sobre isso, Lorimar, pela divulgação dos problemas que a comunidade vive. Nós não podemos concordar com esses pequenos furtos, com esses arrombamentos, com essas invasões, com esses danos ao patrimônio que a população vem sofrendo. É importante nós termos as taxas de homicídio reduzidas. Claro que uma vida é muito importante, é mais importante do que o patrimônio, inclusive. Mas nós também temos que pensar nessas situações que é no dia a dia das pessoas. A perturbação do sossego é uma situação que nós temos que resolver os problemas. Então nós não podemos fazer meia-vistas ou meias palavras, nós precisamos resolver os problemas que a comunidade nos reclama. Se nos chegam essas informações, nós temos que levar até quem tem possibilidade de solucionar o problema e ter essa situação. Mas, como eu disse antes, tem algumas coisas que é preciso destacar. O município comandou operações, já aqui na região da Grande FAP, se eu não me engano foram 2 nos últimos dias, que melhorou bastante, porque cumpriram o mandato de prisões, fizeram busca e apreensão, então já melhorou um pouquinho esta situação, mas ainda temos muito a avançar. Vai avançar, vai resolver quando de fato nós tivermos mais efetivo policial. Ok. Presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, André Kovaleski, do Partido Liberal. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente fala sobre futuro político do André Kovaleski. Um instante, nós já voltamos. De volta então ao Conexão Desbravadora, agora para falar de futuro político. Presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, André Kovaleski, do Partido Liberal. O senhor me falava antes em off que o senhor voltou à política motivado por um grupo que talvez nem apareça muito no cenário político de Chapecó e região. E o senhor foi talvez o nome indicado, logrou êxito na eleição, afinal foram 1.281 votos, pelo que o TSE computa aqui. E gostaria de saber, nós estamos agora nos aproximando de uma campanha eleitoral, em outubro a gente escolhe os novos vereadores. Gostaria de saber qual será o futuro, o André Kovaleski continua no PL, esse grupo que lhe deu apoio e acredito eu que tenha sido determinante para a sua eleição, continua contigo? Como é que estão os preparativos? Porque a eleição está se aproximando. Lorimar, eu destaco que a gente tem que focar em 2024 no trabalho, então eu vejo que ainda temos muito a colaborar. Nós temos um ano, isso é 25% do nosso mandato concedido pela população chapecoense lá em 2020. Nós temos muito trabalho ainda para desempenhar, temos muitas discussões importantes para a nossa comunidade, então o foco é trabalhar, é finalizar o mandato. Eu não me vejo pensando em processo de reeleição, em processo eleitoral, sem antes focar no trabalho, focar na importância desta discussão que Chapecó nos exige. Eu coloco que nós temos a obrigatoriedade, e isso venho dizendo desde o momento da campanha, lá em 2020, a questão da discussão, da revisão do nosso plano diretor, é a grande discussão do ano de 2024. Eu penso que essa situação tem que ocorrer de forma muito aberta com a comunidade chapecoense, com todas as regiões. Eu penso que nós precisamos manter o equilíbrio do desenvolvimento da cidade, mas gerar oportunidade para todos os chapecoenses em todos os cantos do município. Então o foco principal ainda é o trabalho, nós temos muito a realizar. É claro que o André vai estar de novo no período eleitoral disposto ou nos apresentando de novo para a população chapecoense, buscando a manutenção do trabalho que viemos desenvolvendo até agora na Câmara. A questão de partido político, isso para mim é secundário. Eu penso que o nosso trabalho tem que ser focado no resultado, tem que ser focado no bem-estar da população, e o André vai pautar a discussão política na manutenção do desenvolvimento da nossa cidade, na manutenção das oportunidades aos chapecoenses
e principalmente na qualidade de vida da população. Não basta nós termos investimentos, Laurimar, se a população não estiver se sentindo agradável no local onde vive. Então eu coloco que o nosso foco número 1 é a atenção às necessidades das pessoas. Por isso que eu aponto que cuidado com a educação, cuidado com a saúde é meta número 1 e nenhum político deveria se distanciar disso. Inclusive eu digo que nós não poderíamos nem ter divisões político-partidárias nestes temas, porque aquela situação, a mãe e o pai, quando precisam uma vaga para a creche ou para a escola, para o seu filho, ela não tem que bater na porta de nenhum político, ela não tem que buscar nada mais do que a oferta do poder público e ter isso disponível com qualidade para atender os seus filhos. E se for pensar na questão de saúde, melhor quando a gente não precisa, mas quando está enfermo tem que bater na porta do hospital e o hospital tem que atender. E aí eu vejo com situações de doenças crônicas, nós temos uma morosidade muito grande. Eu não concordo com isso. Eu sei que o SUS tem a obrigação de atender as pessoas, e isso está escrito na nossa Constituição, mas na prática nós ainda precisamos desta evolução para ter celeridade. Nós temos qualidade? Temos qualidade. Nós precisamos celeridade. Nós não podemos continuar com a ideia de que as pessoas, mesmo enfermas, têm que ficar em filas. Então isso é meta de trabalho que todos deveriam trabalhar. Eu continuo nesse trabalho, continuo nessa discussão, e esse ano de 2024 eu vou levar esse assunto muito forte para o governador, porque é uma busca que a população de Chapecó precisa e a região nossa precisa. Como também, Laurimar, eu não consigo concordar que alguém que tenha problema cardíaco aqui tem que se deslocar para Xanxerê, tem que se deslocar para Concórdia ou outro município, sem demérito nenhum a estes locais. Mas a estrutura pública que nós temos no Hospital Regional, ela deve ser credenciada pelo SUS para atender problemas cardiológicos. Nós perdemos vidas, nós perdemos a chance de sobrevida de pessoas que estão com problemas de saúde pela morosidade no tratamento, porque dependemos da regulação, dependemos do transporte, dependemos da estrada. Não é justo que as pessoas corram risco porque a burocracia política impede o desenvolvimento e a oportunidade de salvar uma vida. Então eu trago isso de uma forma muito aberta para a população, porque entendo que se eu não fizer dessa forma, eu não estou sendo honesto comigo e não estou sendo honesto com a população. Eu me propus a fazer essa discussão, essa ampliação da qualidade do serviço público, e vou bater muito forte nesse sentido, porque quando a gente precisa, esse serviço tem que estar à nossa frente para atender a todos. Eu não vou trazer nenhum exemplo aqui dessas situações, mas é recorrente. Pessoas com problemas, vou falar numa linguagem mais simples para todo mundo nos entender, problemas com câncer, com situações de que a legislação obriga tratamento a partir do diagnóstico e iniciar em 60 dias, e nós temos situações aí que demoram 180, 8 meses, às vezes nem mais aguardando um exame, mas e o quanto se agrava a vida da pessoa? Às vezes até a vida você vai. Então o que eu penso? Se a gente tem que ter uma participação mais efetiva, que tenha a possibilidade de se manifestar pelas pessoas, se tem a oportunidade de representar um poder, nós temos que buscar efetivamente estas soluções. Então, por isso que eu pauto, nós temos que focar muito no trabalho e não na ideia de uma reeleição. A reeleição tem que ser consequência, tem que ser discutida lá em 40 dias, que é o período eleitoral, é o período onde se abre essa discussão, e concomitantemente é claro que a gente continua trabalhando. Então eu vejo isso com uma forma muito aberta. A questão de partido político, como eu disse, eu vou focar no desenvolvimento da cidade, num projeto que olhe Chapecó para frente, que continue trazendo esse crescimento econômico que nós estamos experimentando aí desde 2021 na nossa cidade. Eu votei o primeiro orçamento mais ou menos aproximado para quem nos acompanha, com uma avaliação de investimentos do município, de arrecadação e despesas em torno de 1 bi e 200 milhões. Hoje nós estamos chegando, faltando alguns reais aí para 2 bilhões de reais. Então nós mostramos que a administração pública nestes 3 anos, aí deste último mandato, vem gerando muita oportunidade, gerando muitas obras, atendendo muito a nossa população. Então eu vejo que é nesse sentido que nós temos que seguir, resolvendo paulatinamente os problemas, enfrentando essas situações, desde, como nós falamos aqui várias vezes, desde a mobilidade, desde a saúde, desde a educação, mas focando no bem-estar das pessoas. Esse é o principal.
André Kovaleski, presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó. A gente fica muito agradecido pela sua presença aqui no Conexão. Imagino que a agenda também esteja mais saturada de agora em diante, dividindo a tarefa de vereador e também na condição de presidente do Legislativo. Obrigado pela sua presença aqui, as suas considerações finais e alguma informação, alguma ideia que não tenha sido levantada, por favor, fique à vontade. Laurimar, eu agradeço muito a oportunidade, é uma satisfação imensa a gente poder prestar contas do nosso trabalho, porque uma entrevista nada mais é do que prestar contas do que a gente vem fazendo e também olhar para o futuro. É muito importante isso. Eu pretendo, nesse ano ainda de 2024, aproximar a Câmara de Vereadores da população. É uma situação que a gente está estudando a viabilidade jurídica de como fazer isso, mas de uma forma ou de outra eu pretendo trazer o gabinete da presidência para os bairros, disponibilizando um acesso mais próximo dos chapecoenses a quem está exercendo o mandato, de quem está representando cada um dos senhores de uma forma mais aberta, mais facilitada. Então, eu pretendo nos próximos dias fazer visitas aos bairros, nos dispondo, aproveitando as estruturas aí das comunidades, para que as pessoas nos tragam, nos relatem os problemas de cada uma das comunidades. Então essa é uma das metas de trabalho de 2024, para que uma vez levantado o problema de cada uma das regiões, a gente leve esse assunto até o prefeito João Rodrigues e aí em conjunto a gente possa trazer soluções definitivas, se não a curto prazo, a médio e longo, para resolver o problema das pessoas. Como eu disse, vamos focar muito nesse bem-estar das pessoas. A obra é importante, é muito importante, mas o que mais nós precisamos é que as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis. Então, para finalizar o agradecimento, Laurimar, eu me coloco à disposição de todos os que nos acompanham, de todos os que nos assistem ou que vão acompanhar nas matérias de jornal. O Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores está à disposição de todos. Nos levem os problemas que vocês vivem em cada uma das comunidades. A nossa cidade é muito grande, a gente não consegue estar em todos os momentos, em todos os locais da mesma forma. E a coisa mais importante, eu chegar a um local e eu fazer uma observação, uma visualização do que acontece, é diferente daquela pessoa que vive naquele momento. Então tem que chegar até nós que estamos na administração pública os problemas para que a gente construa as soluções. Então eu deixo um abraço a todos que nos acompanham, as portas abertas da presidência da Câmara, a porta aberta da Câmara de Vereadores de Chapecó. Procurem os vereadores, levem os problemas para cada um dos vereadores, que a solução em conjunto será trazida e resolvidos os problemas que nós vivemos na nossa cidade. Ok, então esse presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, André Kovaleski, obrigado pela sua presença aqui no Conexão e a gente volta numa próxima edição, sempre com assuntos de interesse da nossa cidade. Até mais!